A primeira coisa que eu quero refletir com você é que nós precisamos tratar as nossas reações. Nós precisamos lidar melhor com as nossas reações. A nossa reação, às vezes, mostra mais sobre quem nós somos do que as nossas ações. Por quê? Porque a ação a gente planeja. Reação a gente não planeja. Ação a gente pensa e tenta organizar como que a gente vai falar, como que a gente vai fazer. Você já... Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quem aqui já chegou no trabalho, você sabia que ia discutir com aquela pessoa, você sabia que ia ter problema, e aí você já chegou, já foi para o trabalho pensando assim, ó, quando ele falar isso, eu vou responder aquilo. Quem já fez isso aí? E se ele falar daquele jeito, eu vou responder daquele outro jeito, e vou lembrar daquilo que ele fez naquele dia. Quem já pensou assim? Você está planejando a ação. E aí chegou, a pessoa falou com você. A pessoa começou a falar o que estava acontecendo, e aí já era, você desabou a chorar. Não conseguiu responder nada que você tinha planejado. Mas também acontece ao contrário. Você está numa discussão, e aí você sai daquela discussão e fala assim, eu era para ter falado aquilo. Quando ele me falou aquilo, eu era para ter respondido aquilo outro. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Essas são as nossas reações. Essas são as nossas reações. E a gente precisa, Jesus, nesses versos aqui, eu quero abrir aqui na NVI para você dar uma olhada. Nesses versos aqui, a primeira coisa, ele está falando sobre as nossas reações. Porque ele fala assim, ó, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixa também que leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja lhe pedir algo emprestado. Ou seja, Jesus está falando sobre ofensa. Jesus está falando, você tomou um tapa? E você já tomou um tapa, irmão? Você já tomou um tapa? Tapa arde, irmão. Tapa é muito pior do que soco. É muito pior. Porque o tapa arde. O tapa tem o poder de despertar o ódio que existe em você. O tapa, irmão, quando você toma um tapa, ele dá aquele negócio por dentro. Eu gostava de lutar jiu-jitsu. E quando eu lutava, tinha um momento assim, que o nome era taparia. Olha o nome do negócio, né? Era assim, você tirava o kimono, tirava o vagui, e era todo mundo sem vagui, e só valia tapa. Não valia soco, não valia golpe, só valia tapa. Irmão, aquilo dava uma raiva na gente, que quando alguém acertava na banha, irmão, ficava aquele negócio vermelho, subia um ódio. Imagina um tapa no rosto. Faz aquela vontade de... O soco é melhor. Você já tomou um soco? Mas o soco te deixa mais pacífico do que um tapa. Um soco você fica tranquilo, irmão. Jesus está falando assim, olha, quando alguém fizer alguma coisa com você que te irrita, deixa ele te irritar 2 vezes. Quando alguém fizer alguma coisa, quando alguém fizer fofoquinha de você na igreja, deixa continuar fazendo fofoca. Para de ficar tomando satisfação. Para de ficar correndo atrás de coisa que não precisa, irmão. Para de ficar se ofendendo com coisa pequena. Para de ficar reagindo da maneira errada. A gente precisa tratar as nossas reações. A gente precisa lidar com a maneira como a gente recepciona aquilo de ruim que acontece com a gente. Quem aqui já se ofendeu com alguém? Quem aqui já se decepcionou com alguém? Quem aqui já se decepcionou com alguém que ama? Alguém? É muito ruim, né?
se decepcionar com alguém que a gente ama, né? Mas você já decepcionou alguém que você ama? É muito pior, irmão. É muito pior. É muito pior decepcionar alguém que você ama. Você já se ofendeu? Você já teve ódio, assim, vontade de voar no pescoço da pessoa? Você já foi alvo de fofoca? Você já foi alvo de mentira? E isso dá raiva, irmão. Você já foi injustiçado? Quem já foi injustiçado aí? Quem já falou assim, olha, eu estava sendo honesto, cara. Eu estava agindo certo. E a pessoa foi injusta comigo. Quem já viveu isso? Sabe o que Jesus fala nessa nova maneira de viver? Bem-aventurados vocês serão, quando por minha causa, ou seja, por causa da justiça, por querer ser honesto, por querer ser alguém íntegro, vos inventarem tudo que é mentira contra você. A gente precisa lidar com as nossas reações. Essa é a primeira etapa da nova maneira de se viver.